Às vezes, você não precisa de mais um livro, mais um vídeo motivacional ou mais uma sessão de terapia. Às vezes, tudo o que você precisa é de um espelho e coragem para encarar o que vê. Foram 4 anos de mergulho interno, de encarar medos, raivas, traumas, de entender por que a mente mente. 4 anos resumidos em algumas verdades simples, mas brutais. Verdades que quebram o ego, mas libertam a alma. Hoje eu quero compartilhar com você as lições que realmente mudaram a minha mente. Não aquelas frases bonitas de Instagram, mas as que doem primeiro e curam depois. Essas lições não são apenas sobre terapia, mas sobre autodomínio, clareza e reconstrução. Porque quando você muda sua mente, você muda tudo. Mas primeiro, você precisa enxergar o caos dentro dela. Antes de continuar, já deixa o like e se inscreve no canal Estoicismo. Aqui, a gente não fala sobre pensar positivo. A gente fala sobre se tornar forte, independente e imperturbável. Se você quer se entender e dominar suas emoções como um verdadeiro estoico, fica até o fim. Porque essas lições podem te poupar anos de dor e confusão. Tudo começa na mente. O homem é o resultado direto daquilo que ele pensa, repete e alimenta todos os dias. Você não é o que diz que é. Você é o que pensa em silêncio. É isso que molda o seu comportamento, sua energia e o tipo de realidade que você atrai. Parece simples, mas é a verdade mais negligenciada da nossa geração. As pessoas acreditam que a vida é algo que acontece com elas, quando, na verdade, a vida é algo que acontece através delas. Você cria a sua realidade mentalmente antes de criá-la fisicamente. Se você passa o dia se dizendo que não é bom o suficiente, que as coisas sempre dão errado, que o mundo é injusto, parabéns, você está programando o próprio fracasso. E o pior é que nem percebe. A mente é um servo obediente. Ela acredita em tudo que você diz para ela. Por isso, os homens fortes aprendem a vigiar os próprios pensamentos como um rei vigia o seu trono. Os estoicos já sabiam disso há séculos. Epicteto dizia: o que perturba o homem não são as coisas, mas a opinião que ele tem sobre elas. E essa é a essência do controle mental. Nada externo te afeta até que você permita. Você pode estar em meio ao caos e ainda assim permanecer em paz, se souber governar sua mente. Mas se você não a domina, será escravo dela. Agora pense comigo, o que você anda consumindo? Com quem você anda conversando? O que você permite entrar na sua mente todos os dias? Porque se você alimenta sua mente com lixo, vai se sentir um lixo. É inevitável. Cada vídeo vazio, cada conversa negativa, cada comparação que você faz nas redes são como pequenas doses de veneno mental que vão te enfraquecendo sem que você perceba. O resultado é um homem confuso, cansado, desmotivado e sem identidade. Você se sente perdido, mas o problema não é o mundo. É o que você vem deixando entrar na sua cabeça. O que entra molda, o que molda domina, e o que domina define o que você se torna. Por isso a terapia e a filosofia têm o mesmo objetivo, fazer você enxergar a si mesmo com clareza, porque não há cura sem consciência. E a consciência começa quando você entende que seus pensamentos não são fatos, são apenas interpretações. Mas e as emoções? A maioria dos homens passa a vida fugindo delas. Tentam se distrair, beber, trabalhar demais, fingir que está tudo bem. Mas ignorar as emoções é como tapar o ouvido para não ouvir o alarme de incêndio. O fogo continua lá. Emoções não são problemas, são sinais. A raiva, o medo, a tristeza, todas elas são mensageiras. Estão tentando te dizer algo. A ansiedade mostra que você está tentando controlar o que não pode. A raiva mostra que um limite foi ultrapassado. A tristeza mostra que algo precisa ser encerrado. O problema
é que a maioria das pessoas silencia esses sinais. Mas quando você nega uma emoção, ela não desaparece. Ela se transforma em sintoma. O homem sábio não foge do que sente. Ele observa, ele escuta. Ele entende que cada emoção é uma bússola, apontando para algo dentro dele que precisa ser curado. Esse é o verdadeiro poder. Usar o que sente como ferramenta de autodomínio. Não é eliminar as emoções, mas aprender a decifrá-las. Quando você aprende a fazer isso, algo muda. O caos interno começa a se reorganizar. Os pensamentos ficam mais claros, as reações mais controladas. Você para de lutar contra a mente e começa a liderá-la. É aqui que a verdadeira terapia começa. Não no consultório, mas dentro do seu próprio silêncio. E se você realmente quer mudar sua vida, comece por aqui. Seja o guardião do que entra na sua mente. Porque o mundo exterior é apenas o reflexo daquilo que você cultiva por dentro. O medo é o mais honesto dos sentimentos humanos. Ele nunca mente. Ele mostra com precisão cirúrgica o que realmente importa para você. Tudo o que te causa medo está apontando para algo que tem valor. Você não sente medo do que é irrelevante. Você sente medo do que é essencial. Por isso, fugir do medo é fugir de si mesmo. A maioria das pessoas passa a vida tentando evitar aquilo que teme, sem perceber que está evitando o próprio crescimento. O medo é um mapa, não um muro. Ele mostra o caminho da expansão, da coragem e da transformação. A diferença entre o homem comum e o homem desperto é simples. Um foge do medo, o outro o segue. Os estoicos nunca buscaram eliminar o medo. Eles buscavam entendê-lo. Porque o medo não é o inimigo. O verdadeiro inimigo é a covardia, que nasce quando você acredita que o medo tem poder sobre você. Mas o medo não tem poder. Ele apenas revela o ponto exato onde você precisa agir. Maquiavel dizia que o governante sábio deve conhecer o medo, mas nunca deixar que o medo o governe. E isso vale para o homem moderno. Você não precisa eliminar o medo, precisa aprender a governá-lo. Quando o medo te paralisa, ele te domina. Mas quando o medo te guia, ele te liberta. A raiva, por outro lado, é o grito da alma quando um limite é ultrapassado. É a energia da autoproteção, o impulso do basta. O problema é que a maioria dos homens aprendeu a reprimir a raiva, porque foi ensinado que ela é feia, perigosa, tóxica. Mas suprimir a raiva é o mesmo que colocar uma tampa em uma panela de pressão. Mais cedo ou mais tarde, ela explode. A raiva não é o problema. O problema é o uso inconsciente da raiva. O homem sábio não desperdiça essa energia em explosões impulsivas. Ele a canaliza. Ele transforma a raiva em ação, em foco, em disciplina. A raiva é combustível quando usada com consciência. Ela mostra o limite que alguém cruzou ou que você mesmo deixou cruzar por medo de se impor. E é nesse momento que nasce a assertividade. A habilidade de dizer não sem gritar, de colocar limites sem perder o centro. E então vem a ansiedade, o mal moderno. A mente acelerada, o coração inquieto, a sensação de que o futuro está prestes a desmoronar. Mas a verdade é simples e dura. A ansiedade só existe quando você está preso no futuro. Ela é a prova de que você saiu do agora. E o agora é o único lugar onde a vida realmente acontece. A ansiedade não é um castigo, é um lembrete. Um lembrete para você voltar. Voltar para a respiração, voltar para o corpo, voltar para a realidade presente. Porque, no fim das contas, a mente ansiosa está apenas tentando te proteger. Ela imagina cenários e cria alertas, achando que está te preparando, mas, na verdade, está te drenando. A resposta não é lutar contra a ansiedade, é se reconectar com o momento presente. E isso exige prática, exige desacelerar num mundo que só te ensina a correr.
exige coragem para ficar em silêncio num mundo que tem medo do silêncio. E exige fé, não uma fé religiosa, mas a fé racional do estoico, a confiança de que você pode lidar com o que vier, porque já sobreviveu a tudo que te trouxe até aqui. Essas três emoções, medo, raiva e ansiedade, não são defeitos, são mensagens. Mensagens da sua psique te dizendo: olha para isso, enfrenta isso, cura isso. E se você aprende a ouvir, descobre que dentro do caos emocional há um guia interno. Um que fala baixo, mas fala a verdade. O homem que escuta esse guia se torna inabalável. Ele não precisa fingir ser frio. Ele é sólido por dentro, porque aprendeu que cada emoção é uma porta. E ao invés de fugir, ele decide atravessá-la. Chega um ponto na vida em que você precisa parar de buscar motivação, porque motivação é fogo de palha. Acende fácil, mas apaga rápido. Ela te empolga por um instante, te faz se sentir capaz por alguns minutos e depois desaparece. E é nesse vai e vem emocional que muitos homens passam a vida, motivados numa semana, vazios na outra, produtivos por um mês, perdidos no seguinte. Mas a verdade é que motivação não muda sua vida. Hábitos mudam. Você não se torna disciplinado porque está inspirado. Você se torna disciplinado porque decide agir mesmo sem vontade. O estoico age por convicção, não por emoção. Ele entende que o progresso não acontece quando você se sente pronto, mas quando você age mesmo sem estar pronto. O homem que depende da motivação nunca constrói nada duradouro porque vive escravo das circunstâncias. Mas o homem dos hábitos constrói impérios no silêncio. Ele entende que cada pequena ação diária, dormir cedo, ler, treinar, controlar o que consome, é um voto de confiança em quem ele quer se tornar. Você quer mudar a vida? Mude seus rituais, porque a identidade é moldada pelo que você repete. A cada dia, você está reforçando uma versão de si mesmo, consciente ou inconscientemente. E a pergunta é: qual versão você está fortalecendo? Os hábitos são como esculturas invisíveis. A cada ação, você está esculpindo a sua mente, seu corpo e seu destino. E quanto mais consistência, mais sólida se torna a sua forma. O homem que entende isso para de buscar atalhos e começa a respeitar o processo. Ele não se compara, não se desespera, ele apenas constrói, um tijolo por dia. Mas para construir o novo, você precisa fazer as pazes com o velho. E é aqui que entra a próxima lição. Seu passado é um capítulo, não sua história inteira. Muitos homens vivem presos em narrativas antigas. Traições, erros, fracassos, humilhações, lembranças que eles revisitam como quem abre uma ferida só para ver se ainda dói. E dói, sempre dói. Mas o problema não é o passado, o problema é continuar morando nele. O passado existe para te ensinar, não para te definir. Você não é mais o homem que errou, você é o homem que aprendeu. E se você ainda se julga pelo que foi, nunca vai permitir ser quem pode ser. A terapia me ensinou isso da forma mais dura. Você precisa aceitar que não pode mudar o que aconteceu, mas pode mudar o significado do que aconteceu. E é isso que liberta. Maquiavel dizia que o homem prudente molda o destino com base naquilo que pode controlar e ignora o que está fora de alcance. E o passado é justamente isso, um território fora de alcance. Você não pode voltar, mas pode usar o que ficou para frente. O estoico não foge do passado, ele o examina, aprende o que precisa e segue, sem apego, sem culpa, sem autopiedade. Quando você aprende com o passado, ele vira sabedoria, mas quando você vive nele, ele vira prisão, e a chave dessa cela está sempre na sua mão. A cada pensamento repetido, a cada lembrança revisitada, você decide se está alimentando a cicatriz ou reabrindo o ferimento. Então, pare de perguntar por que isso aconteceu comigo e comece a perguntar:
Para que isso aconteceu comigo? Essa mudança simples de pergunta muda tudo, porque o porquê te mantém na dor e o para quê te empurra para a evolução. O passado, na verdade, não te define, ele te refina, e o homem que entende isso se torna impossível de quebrar. Ele olha para trás sem vergonha e para frente sem medo, porque aprendeu que cada queda foi um treino, cada erro foi uma lição, e cada perda foi uma depuração do que ele não precisava mais carregar. O passado te prepara para o agora, mas o agora é o único lugar onde você pode reescrever o que vem depois. E talvez essa seja a maior cura de todas. Entender que o tempo não apaga nada. Ele apenas te ensina a olhar de outro jeito. 4 anos de terapia me ensinaram que a mente é um campo de batalha e que o inimigo nunca foi o mundo, sempre fomos nós mesmos. Não é o que acontece fora que destrói o homem, mas o que ele repete dentro da própria cabeça. A vida não é sobre apagar cicatrizes, mas sobre aprender a andar com elas. E essa é a diferença entre quem amadurece e quem adoece. O homem que amadurece entende que a dor é inevitável, mas o sofrimento é uma escolha. A dor é o golpe. O sofrimento é o replay mental que você faz dele todos os dias. Quando você entende isso, para de esperar que o mundo te cure, você percebe que ninguém vem te salvar, nem terapeuta, nem mulher, nem pai, nem guru, porque o trabalho é interno. A verdadeira terapia não acontece em uma sala com divã, mas nos dias silenciosos em que você decide enfrentar o próprio reflexo. E é nesse ponto que o estoicismo e a psicologia se encontram. Ambos te ensinam que autoconhecimento sem ação é apenas teoria. Não basta entender suas feridas, você precisa transformá-las em força. E essa transformação só acontece quando você assume responsabilidade. Quando você para de apontar o dedo para o passado e começa a agir no presente. O homem que desperta percebe que não existe mais o culpado. O pai ausente, a mulher que te traiu, o amigo que te abandonou. Tudo isso foi combustível. E o combustível só tem valor se for queimado. Queima o rancor, queima a culpa, queima o medo. Deixa o fogo te purificar em vez de te consumir. A mente curada não é a que não sente dor, é a que sente e compreende. Você para de fugir dos sentimentos porque entende que nenhum deles é o fim. A ansiedade não é o fim, a raiva não é o fim, a solidão não é o fim. São apenas capítulos, e cada capítulo existe para te preparar para o próximo. Quando você começa a ver a vida como um livro em constante escrita, entende que cada erro foi uma frase mal colocada, não o fim da história. E aí vem a 8ª lição. Seu passado é apenas um capítulo, não sua história inteira. O homem que internaliza isso se liberta de verdade, porque ele percebe que ainda pode escrever o próximo capítulo com mais sabedoria, mais calma e mais propósito. O estoico chama isso de amor fati, o amor ao destino. Aceitar o que foi, sem se vitimizar. Amar o que aconteceu, mesmo que tenha doído, porque entende que cada dor te preparou para uma nova versão de si mesmo. Não é conformismo, é entendimento. É saber que resistir ao que foi só prolonga a dor. Aceitar, por outro lado, te devolve o poder. E quando você aceita, você volta para o presente. E o presente é o único lugar onde o homem realmente tem poder. É aqui que você muda, que age, que decide, que reconstrói. A mente ansiosa vive no futuro. A mente ferida vive no passado, mas a mente livre vive aqui e agora. A vida não é sobre se reinventar uma vez, mas infinitas vezes. Você vai cair, vai perder, vai se desorientar. Mas o que define o homem não é o que ele perde, é o que ele faz depois da perda. E se existe um segredo que 4 anos de terapia me ensinaram, é este. Tudo o que você procura já está dentro de você, mas enterrado sob o barulho. E o barulho são as vozes,
os medos, os julgamentos e as culpas que você ainda carrega. Silencie o barulho e você encontrará respostas. Porque no fim, o homem que se entende não precisa provar nada a ninguém. Ele não precisa ser entendido. Ele precisa ser inteiro. E ser inteiro é aceitar cada parte de si, a luz, a sombra, o erro e o aprendizado. A verdadeira paz não vem quando tudo está bem, mas quando você aprende a estar bem, mesmo quando tudo está em caos. E é por isso que, depois de 4 anos, chego a uma conclusão simples, mas definitiva. A mente é o campo onde você vence ou perde a vida. Se você domina ela, o mundo não pode te derrubar. Mas se ela te domina, nem o mundo inteiro pode te salvar. Então, hoje, talvez a terapia não precise durar 4 anos para você. Talvez comece agora, no instante em que você decide parar de fugir, enfrentar o que sente e viver com consciência. Porque a liberdade mental não é um destino, é uma prática diária. E ela começa quando você entende que a cura não é esquecer, é entender e seguir. No final da última sessão de terapia, o psicólogo olhou para mim e perguntou: "Você acha que terminou?" E por um segundo, eu quis responder que sim. Que depois de 4 anos, eu finalmente tinha entendido tudo. Mas eu fiquei em silêncio, porque no fundo eu sabia a verdade. Ninguém termina. A gente só se entende um pouco mais a cada dia. Foi aí que eu percebi. A terapia não era sobre curar o passado, era sobre aprender a viver com ele. Não era sobre eliminar o medo, mas sobre andar com ele ao lado. Não era sobre não sentir raiva, mas sobre usar ela como bússola. Não era sobre apagar as cicatrizes, mas sobre ter orgulho de cada uma delas. E é isso que eu quero que você entenda. Você não precisa de uma nova vida. Você precisa de uma nova maneira de olhar para ela. Tudo o que te aconteceu, por pior que tenha sido, pode se tornar o combustível para sua consciência. Então, se esse vídeo fez sentido para você, se alguma parte dele te fez enxergar algo em si mesmo, fica aqui. Esse canal é para quem cansou de se enganar, para quem quer entender a mente, dominar as emoções e viver com propósito. Aqui a gente fala de força interior, de estoicismo e de reconstrução real. Sem clichês, sem máscaras, sem desculpas. Deixa o like, se inscreve e compartilha esse vídeo com alguém que está lutando em silêncio. Porque talvez, assim como você, essa pessoa só precise ouvir uma coisa. O passado é um capítulo, mas a história ainda está sendo escrita. E se você quiser continuar essa caminhada comigo, te espero no próximo vídeo, porque a mente muda devagar, mas quando muda, muda tudo.